Bom dia, amados. Hoje eu vim trazer a boa nova, a palavra de Deus para vocês. Quanto ao que diz respeito à fé, a lei e a fé. Porque aqui na Bíblia, em Gálatas, capítulo 3, a partir do versículo 22, diz assim, ó: Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. A tutela da lei, para nos conduzir a Cristo. Mas antes que viesse a fé, estávamos sobre a tutela da lei, e nela encerrados para essa fé, que de futuro haveria de revelar-se. Então, o que acontece? No tempo do Pai, que foi antes de Jesus Cristo, a gente vivia sobre a tutela da lei. Aquele tempo, se a pessoa pecasse, ele teria que pegar um novilho e queimar para aquela fumaça servir a Deus, em sacrifício a Deus, né? E se aquela fumaça subisse, é porque Deus tinha aceitado aquele sacrifício e os pecados daquela pessoa teriam sido perdoados. E se aquela fumaça não subisse, é porque os pecados não teriam sido perdoados. Mas isso foi antes de Jesus Cristo, porque aqui na Bíblia, já no capítulo 24, diz assim, ó: de maneira que a lei nos serviu de aio. O que quer dizer aio? Aio é como se fosse um tutor, entendeu? Porque você vê, quando uma criança, por exemplo, não tem pai, então ele teria um tutor, não tem uma pessoa responsável, então uma pessoa fica tutor sobre aquela criança ali, para ensinar ela em todo o caminho que deve seguir, né? Então, por isso que a lei servia de aio, porque antigamente era pela lei. Você tinha que cumprir a lei, você vivia pela lei, você não tinha um salvador para ter pagado por você todos os seus pecados. Você teria que queimar um animal, fazer um sacrifício, para poder o pecado ser perdoado. Mas quando Jesus veio à terra, então diz assim: de maneira que a lei nos serviu de aio, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Por isso que aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, ele já não precisa queimar nenhum animal para pagar o pecado dele, porque ele é justificado pela fé em Jesus Cristo. Quem justifica ele é Jesus Cristo. Jesus Cristo pagou pelos nossos pecados. Então aqui ainda diz mais assim, ó: mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, à lei, a tutor, porque hoje nós não temos tutor, hoje nós temos Pai, né? Hoje nós temos Jesus, que é por nós, Pai, Filho e Espírito Santo. Então diz assim, ó: pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Então, se você tem fé em Jesus Cristo, você é filho de Deus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestiste. Você é revestido de Jesus Cristo, do Espírito Santo. Desastre. Não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Então aqui diz assim também, ó: mas está sobre tutores e curadores até ao tempo predeterminado pelo Pai. Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebesse a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai.
De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro de Deus. Então você vê, pela fé nós somos salvos. Nós não temos que pagar mais nada, porque nosso pecado já foi pago por Jesus Cristo e o sacrifício de Jesus Cristo é eficaz e dura eternamente pelos séculos dos séculos. Amados, essa é a palavra que Jesus, Deus mandou falar para vocês hoje, tá bom? Fica com Deus, tenha uma tarde abençoada, cheia da graça e do poder de Deus. Deus abençoe.